Olá meninos, tudo bem? Estou passando por aqui para fazer uma explanação acerca do nosso terceiro e quarto assunto. Dar uma explanação um pouco mais detalhada para vocês. Nós falamos lá no dia que nós fomos entregar as atividades, fiz uma pequena abordagem com vocês e fiquei de passar aqui para dar mais uma reforçada no assunto, para vocês poderem desenvolver de uma forma mais tranquila as atividades de vocês. Então percebam, o nosso terceiro assunto é o Past Perfect. O Past Perfect no inglês, gente, eu costumo brincar que ele é um tempo que a gente chama de pressado. Por que é o pressado? É o pretérito do passado, né? É o passado do passado. O Past Perfect, tá? Ou Past Perfect Simple, que é passado perfeito ou passado perfeito simples, ele vai ser um tempo verbal que ele expressa ações que aconteceram no passado em ocasiões de ações passadas. Ou seja, ações passadas que aconteceram antes de outra ação passada também, tá? E a gente precisa observar que como essas ações passadas que ocorrem no Past Perfect são resultado de ações que também ocorreram no passado, o passado do passado, geralmente nós teremos aí alguns advérbios usados nessas construções, não são todas, tá? Mas alguns advérbios que remetam ao passado, tá? Ao passado do passado, certo? Então a gente pode ter advérbios tipo when, just, already, by the time, tá? Ever, entre os outros advérbios que vocês têm aqui no material de vocês, tá bom? O que vocês precisam observar, tá? É muito importante a formação do Past Perfect, que vai ser a base para identificar vocês estão tratando do Present Perfect, tá bom? Que é o have no passado, que é o had em todo caso, tá? Que é esse cara bem aqui, tá? Nós vamos ter o auxiliar to have, que vai estar conjugado no passado, tá? No Simple Past, e aí ele é usado had, mais um verbo principal no particípio passado. E esses verbos principais nessa construção do Past Perfect são os verbos que estão na listagem, tá bom? Prestem bastante atenção. Os verbos regulares no particípio passado são formados por acréscimo de D, de ED ou IED. Tá? O que vai definir o final desses verbos regulares com D, ED ou IED é a finalização verbal, certo? Mas isso não é o caso para eu explorar aqui com vocês. É só para vocês terem essa informação. E os verbos irregulares, o nome já diz, né? Irregular é que não segue uma regra, porque são verbos que quando eles se apresentam no passado simples, eles são verbos que vão mudar totalmente a escrita deles. Eles não têm a regra do D, ED ou IED. Então vamos ver como é que a gente forma essa forma afirmativa aqui do Past Perfect, tá bom? A forma afirmativa do Present Perfect Simple que você vai ter sempre será um sujeito, um verbo, o verbo to have no passado, had, mais o verbo principal no particípio passado, que dependendo da ocasião vocês vão olhar lá na listagem. Olha só aqui o que vocês têm. You had changed your clothes before the end of the party. Você tinha mudado suas roupas antes do final da festa, ou seja, aqui ele está abordando uma ação que aconteceu no passado de outra ação que também ocorreu no passado. Uma festa ocorreu, um evento passado, e nesse evento passado, antes dele, ocorreu um outro evento, que foi a pessoa trocar de roupa. Por isso que eu costumo dizer que ele é o pressado, o pretérito do passado, o passado do passado. E na forma afirmativa, você vai ter sujeito, verbo, had, mais o verbo principal no particípio passado. Na forma negativa, sempre será necessário acrescentar o not depois do verbo auxiliar. O not no inglês é que vai denotar a nós negatividade na oração, tá bom? É o not que denota isso. E quando nós temos auxiliares verbais, a gente precisa colocar esse not depois desses auxiliares verbais nas construções que nós tenhamos auxiliares. Então nós vamos ter sujeito, o to have no Simple Past, que vira had, mais o not, mais o verbo principal no particípio passado,
mais o complemento, tá? Digamos que eu tenho aqui, eu vou pegar esse exemplo aqui, ó. Olha só. You had not changed your clothes before the end of the party, tá? Sujeito, had, tá? No passado simples. Not, mais o verbo principal no particípio passado. Had not, gente, é a mesma coisa que hadn't. Você pode colocar ou esse ou esse. Na oração vai ter o mesmo sentido lá, não vai alterar nada de sentido, certo? E na forma interrogativa, perceba, na forma interrogativa, todas as vezes que nós temos auxiliares verbais, para formarmos interrogativa, nós vamos iniciar as nossas orações com esses auxiliares. Então, como o had é o verbo auxiliar desta construção do past perfect, ele vai iniciar essa oração. Então, ele vem para cá, para o início, né? Sujeito, o verbo principal no particípio passado e o restante da oração, claro, se eu trato de uma interrogativa, eu tenho aqui um ponto de interrogação. Então, a construção da minha interrogativa será o to have no passado, no simple past, que é had, mais o sujeito, que nesse caso é you, mais o verbo principal no particípio passado, que nesse caso aqui é changed, mais o complemento da oração com o ponto de interrogação, tá? Então, olha só, tu tens aqui um exercício. Complete as sentenças abaixo com o simple form of past perfect, com a forma simples do presente perfeito. Em seguida, você vai traduzir essas questões. Aqui embaixo vocês têm o vocabulário. Perceba, eu falei para vocês que a formação do presente perfect, aqui não está falando de negativa e nem de interrogativa. Aqui está falando para você completar as sentenças abaixo. Então você vai pegar a forma geral, que é o had mais o verbo principal no particípio passado. E quais que são esses verbos principais aqui no particípio passado? São os verbos que estão nos parênteses. Então, você vai colocar o had, eu vou fazer aqui essa para você. I, sujeito, had. Depois do had nós temos o verbo principal no particípio passado, que se você for olhar na sua listagem lá, ele vira sim, o se, verbo ver, vira sim, tá? Então, você tem aqui a formação de um particípio passado. Você tem o had, mais o verbo principal no particípio passado. Aqui na letra 2, o verbo é drive, dirigir, tá? Então, sujeito, had, mais o drive no particípio passado, que fica driven no particípio passado, certo? E assim você vai fazer nas demais. Had, mais os verbos do parênteses no particípio passado, para você poder ter essa forma simples aqui do passado perfeito. Depois você traduz essas questões aí. Aqui embaixo, vocês têm o vocabulário. Vocês têm o vocabulário aqui com o significado das palavras, tá bom? Dito isso, a gente tem aqui embaixo e atrás, tá, gente? Atrás da folha, tá? Vocês têm o vocabulário de vocês. Temos aqui a tradução, certo? A tradução textual, ela é usada para o professor perceber como que se dá a capacidade de organização de ideias dos alunos e como que eles interpretam os textos. E se tratando de tradução, nós temos 3 formas de tradução. A tradução literal, tá? Que é aquela tradução mais ao pé da letra, mais ao que de fato está escrito. A tradução interpretativa, que o nome já diz isso, ela é de livre interpretação, já que no inglês muitas palavras, dependendo do contexto, tá, gente, elas têm significados totalmente diferentes, ainda que sejam com a mesma escrita, certo? E eles podem pegar, quem traduz de forma interpretativa, é uma tradução que além de tu ter livre interpretação, você pode até pesquisar mais a respeito de determinadas palavras, não só aquelas que você tem ali na sua frente quanto vocabulário, tá? Para adaptar melhor ao contexto. E a investigativa, que também tem livre interpretação, aí você pode buscar também outros textos para complementar aquela ideia que você tem ali,
tá bom? Dito isso, eu coloquei um texto para vocês aqui, tá? Um texto da Amazônia, certo? Para vocês fazerem aí. Vocês vão traduzir esse texto para mim, certo? Tá aqui o vocabulário. Tá aqui o vocabulário do texto. Vocês vão formar esse texto. Vocês vão me dar essa tradução escrita aqui. Eu quero essa tradução escrita aqui, tá? No caso de vocês do terceiro ano, eu quero essa tradução escrita aqui, o texto traduzido à caneta aqui. Depois disso, o que eu quero? Que vocês respondam a questão aqui, a interpretação do texto. Não esquecendo que a interpretação é do texto, não importa o que você pensa, a sua opinião. Se você se deparar com ideias no texto que você não concorde, você continua sem concordar, mas marque a alternativa de acordo com o texto, tá? Você tem aqui 5 assertivas, tem um comando e 5 assertivas aqui para você marcar. No entanto, você vai escolher uma para você marcar a alternativa correta de acordo com o texto. Tá bem, meninos? Era isso. Um beijo e vamos que vamos. Qualquer coisa vocês entrem em contato, tá? Fiquem com Deus.